por fim, nós precisamos agora popular os dados, né? Nós temos lá o nosso script dados, onde nós temos aqui os dados de algumas tabelas para facilitar ali no login do ERP e alguns dados que são pré-existentes mesmo, né? Como dessa tabela aí, CBO, da tabela CFOP, da tabela bancos, tá certo? Bom, parece ser um serviço bem simples, né? Basta nós selecionarmos aqui esses dados, copiar, daí nós acessamos aqui o Management Studio, banco selecionado, nova consulta, vou colar e eu vou pedir primeiro para ele checar para mim se está ok. Ele vai analisar essas consultas aí. Ele analisou o lote de consultas e me informou que todos os comandos estão ok. Tá? Não tem problema nenhum de sintaxe, tem nada errado. Vou então clicar em executar. E olha só o que aconteceu, né? Apareceram aí vários erros. Na realidade é um erro só, mas ele aconteceu em todas as tabelas, né? Em todos os registros, né? Em todas as consultas aqui, nós tentamos executar, aconteceu o mesmo erro. E o erro é o seguinte, olha. Não é possível inserir um valor explícito para a coluna de identidade na tabela pessoa quando Identity Insert está definido como off. Tá? Então, o insert no Identity, né, inserir dados explicitamente no ID, essa opção está desligada. Por isso que nós não estamos conseguindo fazer isso aqui. Como assim? Se eu vier aqui novamente na tabela DM módulo, né, aquela que nós inserimos 3 registros, eu vou pedir para editar de novo a tabela, e agora eu vou tentar inserir diretamente o ID 4 aqui, ó. Ele não deixa. Tá? Código 4, nome 4, descrição 4, ID 4. Não. Ele não deixa eu editar esse dado, né? O identity. Legal? E agora, como é que eu vou fazer? Bom, a primeira opção que vem à mente é nós alterarmos a nossa consulta, né? Como é que a gente faz para alterar a consulta? Eu vou deixar aqui, por exemplo, apenas os dados da tabela pessoa. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou verificar se tem alguém aqui, algum registro na tabela pessoa, né? Pessoa. Tem nada. Legal? Daí eu faço o seguinte, olha. Insira na pessoa apenas o nome e o tipo. Tire o ID. Vou pedir para ele checar isso para mim. Tá legal, vou pedir para ele executar. Foi executado. Deixa eu selecionar aqui os registros e olha só. Estão aí as duas pessoas. Legal? Eu vou agora deletar from dbo.pessoa. Duas linhas afetadas. Vamos selecionar aqui de novo. Não tem mais nenhum registro nessa tabela. Bom, essa é uma opção. Tá? Você alterar todos os inserts aqui, ó. Você vai tirar o ID e vai tirar o valor do ID aqui. Bom, mas esse nosso script de dados, ele tem apenas 26 mil linhas, né? 25.977 linhas. Então não vai ser um trabalho muito agradável de fazer. Legal? Nós temos que buscar uma alternativa. E essa alternativa ela existe, tá? Vamos carregar de novo isso daí.
Eu quero ver novamente qual é o erro que ele apresenta. Agora ele informa que o Identity Insert está definido como off. Então eu vou tentar fazer o seguinte, olha. Eu vou tentar definir esse cara aqui para on. E depois eu defino ele para off de novo. Evidentemente que isso deve ser feito na tabela DBO pessoa. Deixa eu colocar um set aqui. E será que isso já vai funcionar? Vamos pedir para ele checar para a gente. Parece que está ok. Vamos executar. E olha só, deu certo, né? 2 linhas inseridas, tá? Deixa eu selecionar aqui. Olha lá, os meus 2 registros já estão aí. Ok? Então, no lugar de eu alterar várias linhas aqui, né? 26 mil linhas. Eu vou alterar apenas algumas, tá? Vou inserir algumas informações aqui, ó. Pessoa on, pessoa off. Mesma coisa eu faço aqui para empresa on, empresa off. Deixa eu deletar logo tudo que tem em pessoa. Se eu passar diretamente pessoa, o que que acontece aqui? Deu certo, não precisei colocar lá o DBO. Aqui eu ponho CBO on. Você vai ver que não são muitas tabelas, tá? Na verdade, tem tabelas com muitos dados, né? Tabela CFOP, municípios, essas tabelas têm muitos dados. Off. Cargo on. E cargo off. Será que nós poderíamos deixar logo tudo on em cima e depois tudo off embaixo do script? Pode também. Legal? Então, quando você começa a fazer assim, de forma mais manual, vão surgindo as ideias, né? Pô, estou colocando aqui em cima e embaixo de cada tabela. Mas se eu deixasse logo esses ons tudo lá no início e depois deixasse os off lá no final, será que funcionaria? Certamente. Legal? Não fiz esse teste, mas a lógica afirma que sim, tá? Deixa eu ver, esse daqui é o nível formação. Vamos copiar para cá. E quando você pensa assim, você começa a ter outras ideias de como fazer isso aqui automatizado, né? Bom, se eu sei quais são as tabelas que estão aqui, eu já gero isso de forma automática, de alguma maneira, tá? Como são poucas tabelas, né? De repente você nem vai se preocupar com isso. Não são todas as tabelas do banco que nós já vamos deixar populadas, né? Situação colaborador on-off. Colaborador on e colaborador off. Essas tabelas aqui que tem apenas um registro, elas dão a impressão de que esse trabalho vai ser muito demorado, né? Daí quando nós chegamos numa como essa aqui, ó, banco. Banco on. Aqui nós já pulamos bastante, né? Banco off.
agência banco on, agência banco off, conta caixa on, conta caixa off. Tá, eu sei que tá bem divertido. Vamos fazer até o CFOP. Embora esteja bastante divertido, nós não vamos fazer de todas as tabelas, né? Para não perdermos tanto tempo nisso aqui, tá? CFOP on. E aqui, ó, no CFOP nós já vamos pular várias linhas, tá? No KNAI também nós pulamos várias linhas. Podemos até fazer o KNAI. Agora animou com essas tabelas maiores aqui, né? Com essas tabelas que tem mais dados, né? Na verdade. Opa. Pronto, vamos fazer até aí e vamos copiar só daqui para cima, tá? Ctrl V. Chequei, tudo ok. Vou então executar. Ele está executando aqui, olha, executando consulta. E aí, todas as linhas já foram persistidas, né? Nós podemos verificar isso, por exemplo, na tabela banco. Selecionar as 1000 linhas superiores, aí estão aí todos os bancos. Podemos ver também aqui na tabela CBO. Estão aí todos os dados. Legal? Então é isso, né? Só seguir o passo a passo, tá? Gera o script lá pelo DB Designer, cola aqui no Microsoft SQL Server Management Studio ou em alguma outra ferramenta que você utiliza para manipular os bancos de dados do SQL Server. Criar as tabelas, né? Não precisa se preocupar com sequência, generator, né? Porque o SQL Server está usando aqui o Identity e ele já auto-incrementa para a gente, tá? Não tem preocupação com isso. Depois que criou as tabelas, você pega então o script dos dados, copia também aqui no Management Studio e executa. Lembrando, né, como nós passamos aqui alguns minutos fazendo, que você vai ter que ligar a inserção no Identity, né? E depois você desliga aí a inserção no Identity para que seja possível informar o ID aqui no momento de persistir os dados nas tabelas. Lembrando ainda um outro detalhe, né? Um erro que você não deve cometer. Antes de abrir a nova consulta aqui para gerar as tabelas ou carregar os dados, no caso carregar os dados vai dar erro mesmo porque as tabelas não vão existir nesse outro banco. Mas quando você for gerar as tabelas, cuidado para não estar com outro banco selecionado, né? Senão as tabelas elas serão geradas nesse outro banco, tá? Selecione primeiro o T2TRP e só então clique aqui para abrir a nova consulta e colhe aqui o script para a geração das tabelas, tá certo? Para não ocorrer o mesmo problema que aconteceu aqui comigo.